Eu queria falar um tema para vocês hoje que é muito importante, porque é a base para a nossa campanha, tá bem? É a base para a nossa campanha. E eu desejo, eu espero que depois dessa mensagem, você vai ficar incomodado. E se você vier no culto domingo de manhã, você vai fazer um esforço para vir no domingo à noite, porque você sabe que nós estamos tratando de um assunto muito importante. Tá bem? Eu falei ontem aqui, o bem mais precioso que eu tenho, o bem que eu tenho mais precioso aqui na terra é a minha família. E minha família, lembre-se bem, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minhas irmãs, e meus sobrinhos, minhas sobrinhas, meus filhos, minha esposa, meus netos. Então, esse é o bem maior que eu tenho. Não fique pensando que é casa, não fique pensando que é carro, não, isso não é o mais importante. O mais importante para nós é a nossa família. Então, quem tem família, e família se entenda bem, é exatamente nessa extensão que eu estou falando. Você deve valorizar e entender que esse é o bem mais precioso que Deus te deu. Tá bem? O segundo bem maior que a gente pode ter é uma igreja para congregar. Porque aqui, agora você precisa compreender que em Cristo todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Não fazemos parte de uma mesma linha de genética, mas em Cristo, pelo sangue dele, nós nos tornamos irmãos um dos outros. Jesus é o nosso irmão mais velho e nós todos somos irmãos. Então não tem ninguém mais importante aqui. O mais importante é Cristo, que pagou o preço pela nossa redenção e morreu por nós. E ele, de muitos povos, ele fez um povo só, que é o povo que vai morar no céu. Tá bem? Então eu espero que com essa palavra de hoje, você compreenda a importância dessa campanha. E que de maneira alguma você deveria abrir mão de estar presente nesses dias, nesses 31 dias, que pode ser algo assim determinante para a mudança da sorte de cada pessoa da sua família. É lógico, irmãos, entenda bem, os que você mais ama é os que estão mais próximos de você. Você mais ama os que estão mais próximos de você. Então eu sei que sua esposa, seu esposo, seus filhos, né? E isso, mulher entende muito bem. Quanto que os filhos são preciosos para uma mãe. Quantos filhos são preciosos. Então, a partir desse momento, você vai compreender. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 20. E o tema que eu dei é: por que devemos vigiar e orar pelos nossos parentes, nossos chegados, nossos amigos. E tem pessoas que são tão preciosas para nós, que talvez ele assuma até a posição de um irmão. Então, o quanto que Deus é maravilhoso, que ele cerca a gente de pessoas que são demais preciosas. Tá bem? Então, essas pessoas, nós devemos ter uma certa preocupação. Talvez deveria ter uma preocupação até exagerada por essas pessoas. Porque por essas pessoas, Deus enviou seu filho para morrer por essa pessoa. E essa pessoa vai morar no céu com você. Você parou para pensar nisso? Que às vezes um parente seu, sanguíneo, não vai morar no céu? E uma pessoa que você não tem nenhuma ligação genética, essa pessoa vai para o céu. Então tudo isso é muito importante. Então Êxodo capítulo 20, o verso 3, Êxodo 20, o verso 3, diz assim a palavra de Deus: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem.
Eu queria que você atentasse bem para essa expressão, porque isso vai ser a base do nosso pensamento nessa manhã. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Entenda bem a palavra aí, iniquidade. 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 Então ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem ou me aborrecem, assim disse o Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa manhã e eu te sou muito grato por permitir que eu chegasse até o dia de hoje. Em 1956, dia 3 de maio, nasceu um menino, foi dado o nome dele Everaldo, e eu te sou grato por isso. Embora o nome não seja muito sugestivo no seu significado, porque javali, furioso, e isso foi dado esse nome para mim, Senhor, mas eu sei que mesmo no meu temperamento, o Senhor pode trabalhar e fazer de mim uma pessoa cada dia melhor. Então, muito obrigado. Obrigado por essa igreja ter me acolhido, por essa igreja ter me amado, e eu sei que tem muitas pessoas que me amam. Eu sou grato, muito grato por isso. Sou grato pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pela minha esposa, pelas minhas filhas e meu filho, pelos meus netos. Sou grato pelos meus sobrinhos, pelos meus cunhados e cunhadas. Senhor, muito obrigado. O Senhor me cercou de muitas pessoas que são preciosas demais. Agora me ensina a amá-los e me importar com eles, Senhor. Porque esse é o propósito pelo qual o Senhor me chamou. E o Senhor me chamou para ser pastor. Que privilégio, mas que responsabilidade. Agora me ajuda, Senhor, para que eu seja fiel, primeiramente ao Senhor e à Tua palavra. E depois que eu venha amar muito essa preciosa congregação, em nome de Jesus. E a palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã, que ela possa falar poderosamente com cada um de nós, em nome de Jesus. E que o Senhor nos instrua na Tua palavra, nos ensine na Tua palavra. O Senhor nos discipline na Tua palavra, Senhor. O Senhor nos ensine para o nosso bem, em nome de Jesus. Eu te agradeço por essa oportunidade, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria fazer várias perguntas. Aí você, por favor, se você puder responder, até talvez eu vou indagar alguém aqui. Quem de nós conheceu e conviveu com os seus pais? Quem conviveu com seus pais? Pai, você entende? Pai e mãe. Pode ser que você conviveu só com sua mãe. Ou está convivendo ainda com o seu pai, com a sua mãe. Tudo bem? Conviveu? Vamos lá. Quem conheceu e conviveu com os seus avós? Eu não. Só convivi com o seu Valdomiro Zeferino e com vovó Sinfurosa. A minha avó materna tem uma vaga lembrança dela. Tá bem? Vovó Durvalina. O meu avô Delfino Pinheiro de Góes, eu não o conheci. Ele morreu em 1968. Quem conheceu seus bisavós? Quem conheceu Bisa aí? Bisa? 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 Bisa. Quem conheceu o seu tetravó? Você parou para pensar que afasta você da primeira geração de antepassados, que são os seus pais, até a quarta geração de antepassados, estão envolvidos 34 pessoas. Geneticamente, você é um produto dessas 34 pessoas, geneticamente. Que emocionalmente você está ligado a eles, seu comportamento, o seu temperamento está ligado a eles. Então, o que você é hoje é um produto
dessa turma toda, 34 pessoas. Seu pai, 2, os seus avós, 4, os seus bisavós são 8, os seus tetravós, 16. Então você é um produto, eu sou um produto dessa turma. Agora, qual é o pecado, segundo o texto que nós lemos aí, que é mais abominável para Deus? Vamos lá, me ajudem aí, por favor. Qual é o pecado mais abominável para Deus, segundo o texto que nós lemos? A idolatria. A idolatria. Agora eu pergunto, quem aqui tiveram parentes que são católicos? Acho que quase a maioria. Católicos. Levanta a mão, gente, por favor. Estão com medo de quê? Quantos de nós aqui temos parentes que foram pessoas de descendência afro e tiveram religiões afro? Você está conseguindo compreender a repercussão disso? Agora, quantos dos nossos antepassados, até a 4ª geração, eu vou me prender só até a 4ª geração. Quantos dos nossos antepassados, até a 4ª geração, cometeram, de maneira consciente ou inconsciente, pecados que aborreceram a Deus? Quantos desses nossos antepassados praticaram idolatria? Que para Deus a idolatria é comparado à prostituição espiritual. A idolatria para Deus é comparado à prostituição espiritual. Então, dos nossos antepassados, quantos deles, de maneira consciente e inconsciente, praticaram pecados que aborreceram a Deus? Eu não estou nem levando em conta aqui pecado do tipo, sem contar, então, com outros tipos de pecado que estiveram presentes na nossa estrutura familiar, que, com segurança, continuaram aborrecendo a Deus. Olha lá, será que nessa nossa leva de pessoas aí, dessas 34 pessoas, será que nós tivemos alguém que praticou adultério? Será que nessa turma teve alguém que praticou assassinato? Será que nessa turma teve alguém que praticou infidelidade? Eu não só estou falando de infidelidade conjugal, não. Quantos de nós tivemos parentes que praticaram violências físicas e violências mentais? E eu estou falando em relação às pessoas do seu círculo familiar. Quantos desses nossos antepassados, e ainda pensando que a gente pode ter herdado muitas doenças hereditárias. Hereditárias. Se você for lá no médico, lá, e ele detecta uma enfermidade em você, ele pergunta se essa doença não é uma doença hereditária. Então, tem muitas doenças hereditárias, tem muitas esquisitices, né? E tantas outras variedades de maldades que nós herdamos. Pior, irmãos, é porque eles não conheciam a Deus. Eles não conheciam a Deus. Tudo isso, então, no curso da nossa existência, nos liga a essa geração de antepassados. Então, não fica pensando que você é toda essa autonomia porque você quer, não. Porque você pode ter muita influência maligna por conta dos seus antepassados. Eu posso ter muita dessas esquisitices que tem na minha vida e até alguma doença hereditária por conta do pecado que essa turma praticou. E aí tem gente que não quer crer em maldição hereditária.
Então, de repente, você tem uma pessoa que ela tem, tem uma tendência a enlouquecer. Tem pessoas que têm uma tendência a ser nervoso, enraivecido. Aí o esperto vai fazer, então quer dizer que eu sou tudo isso hoje? Então a culpa não é minha. Não, a culpa é sua sim. A culpa é sua sim. Porque você herdou uma coisa ruim e muitas vezes você está permanecendo com essa coisa ruim. Então o ônus dos seus pecados são seus. O estado no momento em que você conheceu a Jesus, a proposta de Deus é para que a sua vida fosse melhor. A intenção de Deus quando você encontrou Jesus é que a sua vida ela passasse a ter uma nova direção e uma nova orientação. Aí a pergunta é, será que alguns desses pecados ainda não persistem em permanecer no nosso cotidiano? Aí alguém chega e fala assim, nossa, você parece com o seu avô. Nossa, esse seu comportamento é um comportamento típico da sua avó. Você já ouviu essa piadinha aqui, né? Não é demais contar. A mulher pegou e casou-se, a moça casou-se, e aí o marido falou assim, eu queria que você fizesse a linguiça igual a sua mãe faz. Aí era uma panelinha miudinha, um pedaço de linguiça naquela panelinha, e fez, e ela conseguiu até reproduzir bem, né? Ela foi bem ensinada, reproduziu bem aquela linguiça. E o gosto estava igual, né? Aí ela falou, mãe, por que a senhora faz aquela linguiça naquela panelinha miudinha? Pensou que tinha algum segredo. Eu não sei, eu aprendi com sua avó. Então vou perguntar para a avó. Foi lá perguntar para a avó ainda era viva, falou assim, vó, por que a senhora fazia aquela linguiça naquela panelinha miudinha? Eu falei assim, é porque a gente era pobre, a gente não tinha dinheiro para comprar uma panela maior, nem comprar mais linguiça, então eu só fazia aquela linguiça naquela panelinha. Esquisitice. Então, de repente, você tem uma esquisitice e você nem se dá conta que essa esquisitice você herdou de alguém. Você herdou de alguém. Por exemplo, quem foi nervoso e quem é nervoso? Aí levanta a mão. Aí agora vou fazer outra pergunta. Quem é que tem pavio curto? Agora eu vou fazer outra pergunta mais séria ainda. Quem nem tem pavio? Então a gente percebe assim, a gente percebe que a gente também pode até visualizar nos nossos filhos esse mesmo tipo de comportamento. E o pior, irmão, é que não sei o que seja pior, né? Se nós damos mais importância ou se achamos que isso é engraçadinho. Tem alguns comportamentos nos nossos filhos que tem determinados pais que acham engraçadinho e não sabem que aquilo é uma bomba relógio na vida daquela criança. Que aquilo vai causar um dano terrível para as gerações futuras. Compreende? Então, quando a gente fala disso, né? A gente vai ver assim que tem determinados comportamentos que estão totalmente desajustados do ponto de vista moral. Tem comportamentos que são totalmente desajustados do ponto de vista ético. Tem determinados comportamentos que é totalmente desajustado do ponto de vista espiritual. E isso eu estou falando de comportamento de filhos. Mas que infelizmente tem se reproduzido ao longo dos anos e ao longo das gerações. E veja bem, irmãos, eu não sei se você usou sapato que o salto era pregado com taxinha. E quando o salto ia gastando, também chegava no preguinho. Aí, de repente, o preguinho começava a ser empurrado para dentro do seu sapato e você sentia aquela dorzinha lá e você até se acostumou com aquela dorzinha. E tem pecados que a gente se acostuma com ele.
Tem comportamentos que a gente se acostuma com ele. E a gente não se dá conta de que aquilo para Deus é abominável. É abominável. Tá bem? Então eu tive uma época na minha vida que eu era muito nervoso. Eu era explosivo demais. Eu já contei aqui para vocês que uma vez o meu irmão me atiçou, me deu um tapa na orelha, eu fiquei meio surdo, estourou meu tímpano, e o que eu achei na frente eu peguei e taquei nele. Eu peguei um tijolo, cheio de argamassa, e taquei nele. E ele passou pela porta da cozinha, fechou a porta, e quando aquele tijolo bateu na porta, abriu a porta de cima e embaixo. Imagina se pega nele. Poderia ter me tornado um assassino. Então veja bem, tem alguma coisa que você vai herdar geneticamente. Tem algumas coisas que você vai herdar por formação de caráter. E aí eu quero dizer para você o seguinte: não importa qual é a natureza desse comportamento ou dessa reação que o Evangelho propõe, é mudar você. Totalmente. Se o Evangelho não mudar você, é porque você não passou pela cruz. Você não passou pela cruz. E eu não posso estar satisfeito com o que eu era e ainda vendo que existe algum resquício de comportamento na minha vida que é lembrança ou é recordação de um tempo ruim que eu tinha na minha vida. Aí eu preciso tomar um posicionamento sobre tudo isso. A palavra é nesse sentido. Eu preciso tomar um posicionamento. Uma vez que eu e você fomos alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, e o seu sangue agora está sobre nós, eu tenho que tomar um posicionamento. É aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Você pode falar glória a Deus por isso? Pode falar e falar assim: eu sou uma nova criatura. Levanta a mão para o céu assim, ó, faz um ato profético aí, fala para a sua alma: agora eu sou uma nova criatura. Fala para ela, fala assim: olha, alma, eu sou uma nova criatura. Em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o limite para essas maldições, já foi estabelecida. Mas foi estabelecida em que momento? No momento em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu preciso saber disso. E a partir do momento que eu aceitei Jesus, agora essas maldições, elas não podem continuar agindo na minha vida. Embora alguma coisa genética não tem como a gente mudar, tá bem? Geneticamente tem algumas coisas que não se conseguem mudar. Mas quando se trata de comportamento, quando se trata de caráter, o que Deus espera é que a gente mude. Por que eu estou falando isso para você? Considere que Deus não brinca de ser Deus. Por favor, em nome de Jesus, entenda bem. Considere que Deus não brinca de ser Deus. Porém, o inimigo também não brinca de ser diabo. Ele não brinca. Ele vai agir e ele vai operar em cima de bases morais, éticas e espirituais. O nosso Deus, ele sempre vai agir. Preste bem atenção. Por favor, você que é crente, você que declarou que Jesus é teu Deus, teu Senhor. Deus sempre vai operar em bases morais, éticas e espirituais que Ele criou. E quais seriam essas? São suas leis, seus mandamentos, seus estatutos e seu juízo. Ele sempre vai agir com base nisso. Não vai agir na base da conveniência. Então, eu quero falar para você uma coisa. Primeiro lembrete. Não adianta eu e você querermos conduzir nossa vida do nosso jeito e esperar que vai dar certo no final. Quando o homem adquire autonomia,
Quando o homem adquire autonomia, ele fala, eu faço, eu realizo do meu jeito, vai ser do meu jeito. Várias vezes eu bati na mesa lá e falei assim, quem manda nessa casa sou eu. Depois descobri que não sou eu. Não sou eu. Porque os filhos crescem e eles começam a tomar a direção da vida que eles querem. Tinha algumas regras que a gente estabelecia e tinha que obedecer, mas nem todas, porque as escondidas nem sempre eles obedecem. Nem sempre obedecem. Então não adianta eu querer conduzir a minha vida do meu jeito e esperar que isso vai dar certo. Não adianta. Para dar certo, tem que ser do jeito de Deus. E ponto final. Se você escolher isso de maneira diferente, o problema é seu. Vai lá para Isaías, capítulo 29. Isaías 29. O verso 13. Quem é crente aí? Levanta a mão. Isso. Quem é crente em Jesus? Levanta a mão. Isso. Fala glória a Deus. Quando você ora assim, meu Deus e meu Senhor, você está falando assim, meu dono. Quando você se atreve a fazer uma oração e você começa assim, meu Deus, meu Senhor, você está falando, ele é o seu dono. 29 de Isaías, versículo 13, diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, com a sua boca, com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria do seu sábio perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Então, nós vamos encontrar na congregação de Deus pessoas que estão dizendo que honram a Deus, que amam a Deus, mas estão escolhendo fazer as coisas do seu jeito. Por isso que ele vai encontrar gente que dá dízimo quando quer, dá oferta quando quer, vem no culto quando quer. Ele mata o culto se ele quiser. Se tiver um show lá na exposição, ele vai para o show na exposição. Não fique pensando. Se tiver um churrasco, ele vai para o churrasco. Sabe por quê? Porque ele diz que teme a Deus, mas ele faz a coisa do jeito dele. Não se engane, irmão. É aquele cara que fala assim, eu vou viajar e não consulta Deus. Aí bate o carro, não morre porque Deus ama ele. Não ama tanto o carro dele, mas foi Deus que deu. Mas ele fala assim, a vida dele é preciosa. Então Deus preserva a vida dele para ver se ele acorda. Mas ele não acorda. Então eu e Zira saímos daqui que eu queria ver a inauguração da ponte. Pior viagem. E está tudo programado para o dia 29, não aconteceu dia 29. Eu falei, daí, vamos embora para casa, porque tem uma campanha para fazer. Eu tenho uma campanha, não podia faltar o primeiro dia. Irmão, sabe o seguinte, eu não sou dono da minha vida. Eu preciso compreender, eu preciso dizer para minha alma, ó alma, você não é dona de mim, quem é dona de mim é o Senhor. Que quando eu decido fazer a coisa do meu jeito, pela minha alma, vai dar errado. Olha Mateus capítulo 15. Olha Mateus capítulo 15. Vê se tem link com esse texto que nós lemos aí. Mateus 15. O verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo... Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O cara falava assim, ó pai, o que você puder aproveitar de minha corbã, isso aí é consagrado ao Senhor. E aí dava direito a ele de deixar de honrar o pai, deixar de obedecer o pai. Você não pode fazer isso, você não pode exigir de mim que eu sou consagrado ao Senhor. Eu já preguei aqui,
Eu quero pregar à noite. À noite eu acho que eu vou falar sobre esse tema aqui. Mas tem muitos filhos que não honram os pais. Tem muitos filhos que não honram os pais. Tem muitos filhos que não atendem à necessidade dos pais. O lembrete 2 é o seguinte: o inimigo agirá contra nós e contra os nossos, sempre que ele visualizar e descobrir uma legalidade. Fora disso, ele não pode agir. 1 Pedro capítulo 5. Dá uma olhada em 1 Pedro capítulo 5. Se houver uma legalidade, você deu autorização para o inimigo agir contra você. Espírito de rebeldia é comparado a pecado de feitiçaria. Todo rebelde, com causa ou sem causa, ele é comparado a um feiticeiro. Se você é do tipo rebelde, reavalie, porque você ainda não passou pela cruz. E o feiticeiro vai para o fogo do inferno, se não se converter. Então, se você é rebelde, se você não aceita autoridade sobre você, você está no bico do corvo. 5, verso 6. 1 Pedro, capítulo 5, o verso 6. Diz assim a palavra de Deus: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E agora o conselho é: sede sóbrios, sede vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Se deu uma legalidade, ele vai agir. Não fique pensando que se não tiver legalidade, que ele vai ter direito de agir. Não, ele só vai agir se ele encontrar uma legalidade. Por isso a palavra: sede sóbrio, seja vigilante. Avalie o que você está fazendo, avalie o que você está falando, avalie o que você está pensando, avalie o caminho que você está andando, avalie quem são as suas companhias. É nesse sentido que ele está falando. Tem pessoa que está pensando que é com relação à bebida. Não é relação à bebida somente, não. É quais são os papos que você tem, quais são as suas companhias, quais são as suas conversas, quais são os seus conchavos, quais são os seus acertos, que é que está ocupando a sua mente. Aí quando você conseguir fazer essa retrospectiva, você vai ver. Quando há um comentário na minha casa, que eu sei que aquele comentário não é edificante, e está envolvendo pessoas que não são do meu círculo familiar, eu falo assim: olha, cuidado e vigia, porque o nosso teto é de vidro. E a gente dana a falar mal dos outros, e depois esquece. Porque se eu abençoo, o Senhor vai me abençoar. Mas se eu amaldiçoo, aquela maldição vai vir sobre a minha vida. E às vezes é aquilo, né, que você já herdou de um antepassado seu, e que você não deu conta. Então, o diabo, ele fala assim: sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando algum descuidado. Alguém que está cochilando, está dormindo de touca. Resisti-lhe firme na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, irmãos, ele está falando aqui, ó, vocês que vão estar lá no século 21, vocês fiquem sabendo, e vocês vão passar por esse tipo de aflição, eles vão ser passados pela prova, e às vezes a gente não quer considerar. Então, cabe a nós, irmãos, preste bem atenção, cabe a nós vigiar e orar em todo o tempo, não só por nós, como também por todas as pessoas que nós amamos. É obrigação minha e sua, orar pelas pessoas que a gente diz que ama,
Mateus 26, 41, o Senhor Jesus disse assim: vigiai, vigiai, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Você às vezes é muito falho nas suas determinações, nas suas atitudes, no seu comportamento, porque isso envolve a sua alma. E a sua alma não gosta da normalidade de Deus. A sua alma e a minha alma só gostam da anormalidade dela. E que é frontalmente contrário à vontade de Deus. Todo o meu comportamento, é o comportamento que é ditado pela minha alma, você precisa saber que vai frontalmente contrário à vontade e aos preceitos de Deus. E aí, irmãos, agora voltando para os filhos, cabe a nós instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Está compreendendo? Essa bebezinha que está no colo da mãe aí, é você que vai ter que dar boa direção para a vida dessa criança. Essa aqui, né? No colo da avó. Aquela ali é sua, cara. Se for um bom crente, ela tem a chance de ser você exemplo para ela. Mas se você for um mau crente, você pode saber, é dali para pior. Você é a referência. Você vai ser a referência de bom crente ou de um mau crente. De uma pessoa que teme a Deus ou de uma pessoa que não teme a Deus. O comportamento do seu filho é um reflexo do que você é, espiritualmente falando, moralmente falando, eticamente falando. Você é o reflexo. Não fica pensando que seu filho vai aprender lá fora, não. Ele vai aprender dentro de casa. E aquilo que ele é lá fora, ele é um reflexo do pai e da mãe, do ambiente que ele vive. Infelizmente. E vou falar uma boa coisa para você aqui, não sei se é tão boa assim. Geralmente os filhos escolhem o pior exemplo dentro do lar a seguir. Hoje, viu, Elma, eu entendo porque que Deus tirou o pai de casa. Hoje eu entendo porque Deus tirou meu pai da minha casa. Porque se meu pai permanecesse na nossa casa, todos nós, a maioria de nós, estaríamos extraviados hoje. E meu pai não era referência espiritual para a gente. Com pesar eu falo isso. Fica pensando não. Gostaria de ter meu pai, porque com 13 anos, o que mais uma pessoa precisa é da pessoa física do pai. Porque a estrutura emocional vai depender disso tudo. Entendeu? Mas a gente sabia que ele não era exemplo. Hoje a gente sabe. Passado não. Elma chorou muito tempo. A gente nem sabia o que era aquilo, né? Está compreendendo? Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio. Porque aqui eu acho que Deus nos leva a buscar ter um comprometimento maior. Deuteronômio capítulo 6. Verso 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aonde? No teu coração. Não é na mente. Deus não fala na sua mente. Deus fala no seu coração. Se a palavra que Deus falar com você ficar guardada no coração, você não vai pecar contra Deus. Se ficar na mente, a mente é volátil, a mente sempre está substituindo, é uma questão de empilhamento de prioridades. Então, se ficar na mente, logo vai embora, porque vai substituir por outra. Vamos para o culto ou não? Vai ter lá o filme do... Como é que é o nome do cara mesmo? Do Michael Jackson. Hoje tem um filme do Michael Jackson. Para que eu vou lá ouvir o pastor Everaldo? Vou lá ver o filme do Michael Jackson. O que ele tem a ver com você, cara? E a realidade sua está aqui. A realidade sua está aqui. E eles dizem assim, então. Tu as inculcarás ao teu filho, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É o seguinte, irmão, eles tinham uma caixinha de couro,
que ele escrevia uma porção da Bíblia e amarrava na testeira, ou amarrava aqui, ou no umbral da porta tinha lá uma porção da palavra que estava. Eu não posso me apartar da tua palavra. Não posso me apartar da tua palavra. Agora preste atenção, por favor. Nós temos um departamento infantil muito maravilhoso aqui. E a concorrência que eles têm é com a escola secundária. Que lá na escola secundária você não sabe qual é o padrão emocional, afetivo e sexual daquela pessoa que está cuidando do seu filho. Então é uma concorrência muito desleal. Porque às vezes passa só 2 horas aqui no departamento infantil. A maior violência que podemos cometer contra os nossos filhos é terceirizar a formação espiritual deles. Eu vou repetir. A maior violência que nós podemos cometer contra os nossos filhos é terceirizar a formação espiritual. Podemos torná-los candidatíssimos a herdar o inferno. Aí a mãe se preocupa em apresentar a criança bem, roupinha bonita, sainha. Tem umas mães que produzem umas crianças de 3 anos, parece um adulto. A gente já viu esse, também é desajuste da mãe. Não é desajuste da criança, não. É desajuste da mãe. Porque se a criança não tem idade, fica vestindo a criança com toda sensualidade, é culpa da mãe. Ela é desajustada. Aquela menina teve a infelicidade de ser filha daquela criatura. Então, meus irmãos, você tem que falar para o seu filho. Para de dar presente, dar afeto. Para de dar presente, dar carinho. Para de dar presente, dar colo. Para de dar presente para o seu filho e beija seu filho, beija sua filha. Porque se você não beijar sua filha, um outro vai beijar antes do tempo. Vai ser assediado. Vai ser ludibriado. Então a gente precisa compreender que os nossos filhos, eles são produtos de um ambiente que eles têm, chamado casa. Como diz os irmãos, home, sweet home. E nem sempre é tão sweet. Aí por que eu estou trazendo essa palavra para você? 1 Samuel capítulo 2, verso 23. 1 Samuel, eu vou dizer para você, eu não vou retocar essa palavra. Eu não vou retocar essa palavra. O seu filho, moralmente, eticamente, espiritualmente, afetivamente, ele é um produto do que está recebendo dentro de casa. Não vai colocar culpa na sociedade. Não vai colocar culpa lá na escola. Nada a ver, tio. Nada a ver, tia. Seu filho é um produto do que ele está recebendo dentro de casa. Então, 1 Samuel capítulo 2, verso 23. Eu acho que você deveria arrepiar o pelo aí. Arrepia o pelo. 1 Samuel capítulo 2, verso 23. Disse-lhes, por que fazei tais coisas? Vou ler o versículo 22 para ter contexto. Era, porém, Eli muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos fazia a todo Israel, de como eles se deitavam com mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar dos vossos mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama essa que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será seu árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor queria matá-los. É para pensar. É para pensar.
quando os nossos filhos se tornam detestáveis aos olhos do Senhor, agora eles passam a ter problema com o próprio Deus. Eu vou repetir. Quando os nossos filhos se tornam detestáveis ao Senhor, o problema dele agora não é com você, não é com a polícia, não é com o judiciário. O problema dele agora é com Deus. Porque Deus quis matar os filhos de Eli. E aí, irmãos, escrevi uma palavra que nem sei, se tiver alguém de português que entenda melhor do que eu, melhor de me falar. Poderemos ser culpabilizados por Deus por não interceder por pessoas que a gente diz amar e não dispusemos a gastar tempo em oração por eles. Então chega um tempo e você tem argumento para com seu filho. Tem um tempo que você tem argumento. Não quer dizer obrigatoriamente que ele vai aceitar o seu argumento. Vai chegar um tempo que o seu argumento não vai dizer nada para ele. Não vai significar nada para ele. Até ele quebrar a cara. Então, a sua oração pelo seu filho é para que ele não se torne detestável em relação a Deus. Porque ele teve a chance, teve um lar de crente, foi criado, instruído na palavra. Mas seu filho não pode se tornar detestável. E aí a responsabilidade nossa é orar e interceder. Você que é pai e já tem filho adulto, que está dando trabalho, continue orando. Faça uma consagração. Faça jejum. Acorda de madrugada a orar por eles. Quem sabe Deus vai mudar a sorte do seu filho. Quem sabe? Quem sabe? Então, se Deus tem colocado no seu coração algumas pessoas que precisam de oração, e você não ora, Deus poderá te culpabilizar por aquela pessoa, por você não ter intercedido por ele. Ezequiel 22, versículo 29. Ezequiel 22. Verso 29. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro, se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que não a destruísse, mas ninguém achei. Você precisa entender o seguinte, quando uma pessoa anda num estado de malignidade tal, só uma interferência do céu para mudar a situação dele. E como é que se faz isso? Através de oração, através de consagração, através de jejum. Então, quando você tem uma pessoa maligna, e você ama essa pessoa, porque a gente tem que odiar o comportamento da pessoa, não a pessoa. Você ama aquela pessoa, então você tem que orar por ela. Então eu quero terminar, irmãos, dizendo que quem ama se importa. Quem ama se preocupa. Quem ama, ora. Quem ama, intercede. Quem ama, paga o preço. Quem ama, busca se envolver. Quem ama, ampara. Quem ama, chora. Quem ama, clama. Quem ama, implora. Quem ama, corrige. Quem ama, não dorme de touca. Quem ama não acha tudo engraçadinho. Quem ama está disposto a perder noite de sono em vigília pelos seus amados. Aí
Eu queria que você abrisse sua Bíblia para a gente terminar em Jó capítulo 1, que a Marjorie leu, o pastor Jânio fez referência ontem. Jó capítulo 1, o verso 4. Jó 1, 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificavam. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meu filho e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Sabe o que se santificava aqui? Possivelmente Jó colocava o filho na cadeira, falava: meu filho, isso que você está fazendo não agrada o coração de Deus. Você precisa mudar o seu comportamento. Muda as suas atitudes. Quando o filho cresce, Cida, a gente já não tem mais argumento para essa turma. Infelizmente. Porque os filhos escolhem com quem vão casar. Os filhos escolhem a faculdade que vão fazer. Os filhos, depois de crescidos, escolhem quais serão seus amigos. Enquanto Jó, aí a pergunta é, faz sentido a preocupação desse pai? Aonde é que estava a mãe daqueles meninos? Onde estava? Onde estava? E lembrando que é responsabilidade das mães educar os filhos no ensino da palavra. Assim é a cultura judaica. Será que aquela mãe estava vigiando com Jó quando ele acordava de madrugada e fazia aquela consagração? Então, meu irmão, a palavra que eu quero dizer para você para encerrar o papo aqui é o seguinte: ainda há tempo de você orar e interceder pelos seus filhos. Aqueles pequenos, aqueles maiores um pouquinho, aqueles que já casaram e têm filhos. E aí a sua responsabilidade aumentou, porque se tem neto, você vai ter que orar pelos netos. Porque talvez o pai dessas crianças não está tendo juízo. A mãe dessas crianças não está tendo juízo. E aí cabe você orar e interceder. Por quê? Porque eu não quero que de nenhuma da minha descendência, que a maldição já está interrompida a partir de mim. A partir de mim, a maldição da 4ª geração, até a 4ª geração já está interrompida em mim. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E agora eu quero que essa minha geração futura seja melhor do que a minha geração passada. Preste bem atenção. Passado você não muda. Passado você não muda. Não tem como quebrar. Não tem como quebrar altares. O que resta para um pecado que você praticou é arrependimento e confissão e abandono desse pecado. Então, se você cometeu um pecado lá no passado e que era resquício de uma herança maldita das suas gerações passadas, cabe você se arrepender e falar: Deus, tem misericórdia e compaixão de mim. Eu não quero mais cometer esse pecado, porque esse pecado é uma herança maldita que eu recebi dos meus antepassados. Agora eu quero viver em novidade de vida. Então me ajuda, Senhor. E aí você confessando o pecado e orando a Deus, aí preste bem atenção. O altar de comunhão e adoração será levantado. E aí você poderá oferecer culto que seja aceitável para Deus. Mas depois que você for restaurado, o altar vai ser levantado. E você prestará culto que seja aceitável para Deus. Amém? Eu tinha uma direção, só vou passar para você essa direção. Eu vou orar aqui porque nós precisamos ir almoçar. Tá bem? Quando você vier fazer aqui a sua parte, você tem liberdade para chamar quem você quiser aqui para orar. Não precisa ser você que vai orar. Você pode escolher 2, 3 pessoas na congregação para fazer oração para aquele momento. Tá bem? Você pode escolher alguém, não é proibido não. Se
você quiser dar um testemunho, você pode dar um testemunho. Tá bem? Você pode dar um testemunho. Você pode, aqui o tempo é seu. E tudo que estiver envolvido com a família, você pode realmente anunciar aqui. Olha, irmãos, eu percebi que o meu avô tinha uma esquisitice e eu também estava incorporando em mim essa esquisitice. Você tem todo o direito de fazer isso. Olha aqui, ó, o meu avô era mal pagador. Não é que eu também sou mal pagador? A minha avó era mal-humorada. Minha avó era mal-humorada. E eu não quero ser igual a minha avó, não. Né? A minha avó, ela tinha uma vaca que dava leite e ela vendia o leite excedente. E aí a mãe mandava um garoto buscar o leite na casa da minha avó. E a mãe um dia perguntou assim, a dona Sinforosa, o nome da minha avó também, gente, Sinforosa. A dona Sinforosa não dá nem um pouquinho, não oferece leite para você? E o moleque muito ladino, né? Falei, não, mãe, aquela mulher é muito ruim. Mulher muito ruim. E a minha avó toda vez oferecia, toma uma canequinha de leite, um café. E não quero não. Ele sempre negava e não tomava o café. E aí chegou o papo no ouvido da minha avó, que a minha avó dava leite e o garoto não queria, e depois ele mentiu para a mãe dele. Aí minha avó preparou quase 1 litro de leite com café, mandou o menino sentar, agora você vai tomar esse leite todinho. O menino tomou leite, quase botou leite pelo nariz e pelo ouvido, mas tomou. Minha avó. Minha avó. Será que você não tem uma esquisitice? Será? É para você pensar, tá bem? Vamos orar.